Pessoal, agora que está gravando, bom dia de novo. Vamos começar nossa aula sobre quimioterapia antibiótica. Começar explicando um pouquinho desse termo, né? Quimioterapia. Vocês devem ter notado que para as outras classes farmacológicas, eu sempre falei em farmacoterapia. Mas se você reparar nas outras classes que nós estudamos, o que o fármaco fazia de fato? Ele provocava uma alteração bioquímica, fazia a célula funcionar de um jeito diferente. Ela parava de produzir uma substância inflamatória, ele inibia as ações da histamina, bloqueava a neurotransmissão. Então, cada fármaco tinha um mecanismo, mas que de fato só mudava bioquimicamente a forma como a célula estava atuando. Isso nas farmacoterapias, né? Já na químio, quando eu uso o termo quimioterapia, eu tenho dois tipos de quimioterapia, a antibiótica e a antineoplásica. E nos dois casos, gente, o meu objetivo não é promover uma mudança bioquímica na célula-alvo. Nos dois casos, o meu objetivo é exterminar a célula-alvo, matar a célula-alvo. Então, quando eu falo em quimioterapia antibiótica, eu estou falando num conjunto de fármacos que tem como alvo patógenos, células de patógeno, e uma vez que esses fármacos atingem a célula do patógeno, eles não querem provocar uma simples mudança bioquímica. Eles querem parar nessa célula um processo vital, ou provocar um dano a uma estrutura vital dessa célula e levá-la à morte celular. É o caso da quimioterapia antineoplásica, na qual o alvo é a célula tumoral, a célula neoplásica maligna. Nesses casos, os meus fármacos quimioterápicos antineoplásicos, o objetivo deles é atingir a célula tumoral e exterminá-la, matar a célula tumoral. Então, esses fármacos quimioterápicos antibióticos também, o objetivo deles é exterminar a célula-alvo. Mas aqui, no caso, a célula-alvo são patógenos. Vocês saberiam me dizer, gente, quando eu falo em quimioterapia antibiótica, é medicamento para matar o quê? Quem são esses patógenos? Alguém? Um tumor? Oi? Células cancerígenas? Não. Na quimioterapia antineoplásica, o meu alvo são as células tumorais, as células cancerígenas. É o tema da nossa última aula. Quimioterapia antibiótica, que nós estamos vendo hoje, estou perguntando quem são. Quimioterapia antibiótica, eu disse que são os fármacos para matarem patógenos, parasitas que infectam o nosso corpo. Eu estou perguntando quem são esses patógenos, quem são esses parasitas que são alvo da minha quimioterapia antibiótica. Quem são esses organismos que provocam infecções e que parasitam o nosso corpo? Isso, Vanessa. Bactérias. Bactérias? Sim, bactérias. Era bem isso que eu esperava. Gente, é muito comum que as pessoas que não conhecem os quimioterápicos, eles acham que sinônimo de antibiótico é medicamento para matar a bactéria. Então as pessoas têm isso na cabeça. Antibiótico, medicamento para matar a bactéria. Olha o nome dele já diz, né? Medicamento antibiótico. Antivida, né? Porque bio é vida. Então o medicamento vai ser voltado a exterminar formas de vida parasita. Mas está longe de ser só bactérias, tá, pessoal? Muito longe. Tem que ampliar esse conceito de antibióticos para vocês não acharem que antibiótico é antibacteriano apenas. Antibacteriano é uma parte do grande grupo dos fármacos antibióticos. Eu poderia dar uma disciplina inteira sobre antibióticos para vocês terem uma ideia do tamanho da classe. Olha aqui, ó, alguns micro-organismos que podem invadir o nosso corpo e provocar infecções. Bactérias, muito comuns,
tenho bactérias gram-positivas, gram-negativas, micobactérias, né, os micoplasmas, eu tenho diferentes tipos de bactérias. Quando eu tenho uma infecção provocada por esse tipo específico de patógeno, eu uso antibacterianos. Eu uso quimioterápicos, antibióticos, antibacterianos. Certamente todos vocês já usaram um quimioterápico, antibiótico, antibacteriano. Uma amoxicilina, uma azitromicina, uma cefalexina são antibióticos antibacterianos. Medicamentos, gente, que foram desenvolvidos para matar especificamente bactérias. Mas e fungos? Fungos provocam infecções no nosso corpo também? Sim, infecções fúngicas. Fungo entra no nosso organismo e pode provocar infecções em órgãos internos, ou na pele, ou em mucosas. E nunca teve sapinho, né, na infância? É o crescimento de um fungo na sua boca. A Candida albicans, que deixa a sua boca toda pintadinha de branco. Aí a minha pergunta para vocês, gente. Os antibióticos que matam bactérias e fungos são os mesmos? Não. Não são, né? Eu vou usar para matar fungo antifúngico, antimicótico. O que mata fungo não mata bactéria. O que mata bactéria não mata fungo. Vírus, um terceiro tipo de patógeno, que nem chega a ser uma célula, é apenas uma partícula, difícil de ser eliminada com fármacos, mas nós temos fármacos para eliminar vírus também. Então, são patógenos intracelulares obrigatórios, porque eles não conseguem se multiplicar sozinhos. Mas tem várias doenças virais. Inclusive, estamos tendo uma pandemia viral no momento, né? Protozoários. Alguém sabe me dizer, gente, alguma doença provocada por protozoários? Algumas doenças muito comuns, muito antigas, tá? Os protozoários parasitam os seres humanos desde a sua origem. Talvez a mais conhecida das protozoonoses seja a malária, provocada por um protozoário chamado Plasmodium falciparum. Mas tem vários protozoários que provocam doenças, tá? No Brasil, nós temos a doença de Chagas, Dengue. provocada por um protozoário. Dengue é provocada por vírus. Temos o dengue, zika, chikungunya, febre amarela, tudo vírus. Protozoários são malária, doença de Chagas, leishmaniose, que é provocada pela Leishmania brasiliense, toxoplasmose, que é provocada pelo Toxoplasma gondii, amebíase, giardíase, são provocadas pela entamoeba estolítica e giardia lambia, respectivamente. Então, eu tenho algumas infecções provocadas por protozoários. De importância clínica, né, no Brasil, a gente destaca a malária na região norte, na região de floresta amazônica, e a doença de Chagas no Brasil inteiro, né, na população rural, provocada pelo Trypanosoma cruzi, um outro protozoário. Vermes, gente, também são parasitas. Vermes têm uma particularidade. Os vermes, ou eumintos, a grande maioria deles, mas não todos, mas a grande maioria deles, não chegam a entrar dentro do nosso corpo. São parasitas que vivem dentro dos nossos intestinos. Eles se alojam nos intestinos, normalmente se alimentam de sangue, podendo provocar anemia, carência nutricional. Então, os vermes são parasitas, em sua grande maioria, intestinais. Eles não chegam a entrar na circulação sanguínea e parasitar órgãos internos, com algumas exceções, né? A lombriga, o ancilóstomo, faz isso, ele acaba parasitando os pulmões. As filárias conseguem parasitar vaso linfático, então não vale para todos. Mas a maioria dos vermes que causam infecções no nosso corpo são vermes intestinais, então vivem localizados ali dentro do intestino. Isso tem importância na farmacologia, na quimioterapia contra eles. E por fim, artrópodes, gente. Artrópodes não chegam a provocar infecções propriamente ditas. Por quê? Porque para infectar,
o patógeno tem que entrar no nosso organismo. Artrópode não entra, então ele apenas infesta. O que significa infestar? O que é uma infestação? É porque os artrópodes parasitam a superfície do nosso corpo. Pele, couro cabeludo. Então eles não chegam a entrar dentro do nosso organismo. Por isso eles não provocam infecções, mas sim infestações. Então quando eu tenho artrópode, não é correto eu dizer que eu estou tendo uma infecção por artrópode, e sim uma infestação. Então, quando os piolhos estão cobrindo a superfície do meu couro cabeludo, eu falo que eu estou com uma infestação de piolhos. Se eu tenho sarna, alguma doença provocada por ácaros, é uma infestação por ácaros. Se eu tenho chato nos meus pelos pubianos, é uma infestação por chatos. Então, ácaros, piolhos, o chato, normalmente são aracnídeos, né? Que provocam, que são artrópodes, que provocam infestações na superfície do nosso corpo. Então, eu queria começar mostrando para vocês, gente, que antibiótico-terapia é muito mais amplo do que pensar que antibiótico é para matar a bactéria. Eu tenho antibiótico antibacteriano, que só mata a bactéria, antibiótico antifúngico, que só mata fungo, antibiótico antiviral, que só mata vírus, antibiótico antiprotozoário, que só mata protozoário, antibiótico antieumítico ou vermífugo, que mata vermes. E eu tenho os antibióticos antiartrópodes, né, que são basicamente inseticidas, porque os artrópodes são do mesmo, são o filo dos insetos. E eu vou usar topicamente. Então eu vou usar substâncias para matar esses parasitas que ficam ocupando a superfície do meu corpo. Uma pergunta, gente. Vocês acham que os antibióticos matam diferentes grupos de patógenos ou matam apenas ou são específicos? Vocês acham que eu tenho um antibiótico que mata fungo, bactéria, protozoário, vírus? São específicos. São específicos. Aí eu queria perguntar uma coisa. Diante de uma infecção, eu estou lá com uma baita de uma infecção pulmonar, uma pneumonia. Qual é a minha primeira preocupação, gente? Sabendo que eu tenho uma diversidade de patógenos que podem provocar pneumonias e cada um deles exige um tratamento específico. Então, por exemplo, eu posso ter uma pneumonia bacteriana? Sim. Fúngica? Também. Viral? Também. Meningite? Pode ser bacteriana? Pode. Pode ser fúngica? Pode. Pode ser viral? Também. Diante de duas infecções graves como essa, uma meningite, uma pneumonia, qual é a minha primeira preocupação? Em descobrir qual que é o micro-organismo que está causando a patogenia. Descobrir, gente. Por que é importante eu saber se é bactéria, fungo ou vírus? Para tratar exatamente. Para saber qual é o tipo de antibiótico. A gravidade é que bactérias, fungos e vírus são tratados por antibióticos diferentes. E se eu trato com antibióticos diferentes, significa que se a minha pneumonia é fúngica e eu estou dando antibacteriano, os fungos vão avançar sobre o meu tecido pulmonar. A minha pneumonia vai se agravar e eu posso até morrer, porque eu passo dias fazendo a farmacoterapia errada. A doença é fúngica e eu estou tomando amoxicilina. Amoxicilina é antibacteriano, não mata fungo. Assim como, se a minha meningite é bacteriana e eu estou achando que ela é fúngica, estou tomando fluconazol, as bactérias vão tomar conta e vão gerar uma meningite mais grave, que pode me matar, que pode deixar sequelas. Então, gente, a minha primeira preocupação é saber quem é o patógeno, identificar a espécie. Porque ao fazer isso, eu sei, eu consigo, né, ajustar a minha farmacoterapia.
Então, é uma infecção pulmonar, a minha primeira preocupação é coletar material dos pulmões. Eu pego esse material, vou levá-lo para um laboratório e ali, no microscópio, eu já consigo verificar quem é o patógeno. Infecção urinária, coleto o material e já levo para o microscópio. Por quê? Porque até dentro da classe das bactérias, eu posso ter bactérias resistentes a determinados antibióticos, eu posso ter bactérias que respondem a uns antibacterianos, mas não respondem a outros. Então, saber a espécie é muito importante para eu ajustar a minha farmacoterapia. Então, a primeira coisa que eu faço é coletar material do meu tecido infeccionado e buscar identificar o patógeno. Não só no nível do reino, né? Se é bactéria, fungo, vírus, protozoário, mas até mesmo no nível específico. Ó, é a bactéria fulano de tal, é a espécie de fungo tal, é o vírus tal. Por quê? Porque o tratamento para vírus também é diferente. Se a minha infecção, por exemplo, se a minha gripe é provocada pelo vírus de influenza, para o vírus influenza, se a minha pneumonia é provocada por ele, existe medicação contra o vírus influenza. Mas se a minha pneumonia é provocada pelo vírus SARS-CoV-2, para ele não tem tratamento ainda. Então é importante, tá vendo? Eu saber até o tipo dentro do grupo. Porque, ó, para SARS, para gripe aviária, que também provoca uma pneumonia, tem tratamento. O oseltamivir tem vacina. Para o vírus influenza, que também provoca pneumonias, tem tratamento e tem vacina. Para o SARS-CoV-2, que também provoca uma pneumonia, nem tratamento, nem vacina. Então é importante eu saber qual o vírus que está provocando a minha doença para que eu seja capaz de interferir na farmacologia dele. E fazer isso de forma assertiva. Esse aqui, ó, é um exame muito importante, que salva vidas e que muitas vezes não é feito. Ele é chamado de antibiograma. O que eu faço? Eu pego uma placa de Petri e aqui eu vou espalhar a secreção do meu paciente que está contaminado. Então pode ser urina, pode ser carro, pode ser o líquido cefalorraquidiano, se for uma meningite. E aí nessa placa, o farmacêutico, o biomédico especializado, né, em microbiologia, ele vai deixar essa placa incubando para o micro-organismo crescer. Ó, ele cresce, tá vendo? Esse amarelinho aqui são bactérias que cresceram e tomaram a placa. O que eu faço? Eu vou colocar sobre essas bactérias um disquinho contendo antibiótico, antibacteriano. Então aqui, ó, tem um tipo de antibacteriano, aqui tem outro, aqui tem outro, outro. Aqui eu estou testando vários antibióticos que estão incorporados nesses disquinhos. A gente compra eles pronto, né, da indústria, já vem pronto. Cada disquinho desse de papel é absorvido com antibacteriano. Gente, como é que vocês diriam para mim, esse antibacteriano aqui, ó, que estava nesse disquinho, ele mata ou não mata essa bactéria? Ele mata. Por quê? Porque aparentemente ele é na placa, né? Ele é o que está sendo mais eficaz porque como a bactéria é a parte amarela da placa de Petri, né? Ele está tendo menos contato, né? Tipo assim, eu acho que a bactéria não está chegando na superfície dele, não sei, mais ou menos assim. Os demais, você pode ver aqui no cantinho aqui, essa do cantinho indicado do lado esquerdo, ela praticamente não fez efeito nenhum na bactéria, né? Ó, o que acontece aqui? Aqui, perfeito o seu raciocínio. Aqui tem o agar, né, que é o material nutritivo em que a bactéria cresceu em cima. Como se fosse uma gelatina, o agar. Ele é nutritivo, então a bactéria cresce em cima dele. Quando você coloca o disquinho com o antibacteriano vai se difundindo no agar. Reparem, ó, que até onde o antibacteriano se difundiu, nenhuma bactéria cresceu. Por quê? As que tinham crescido aqui, porque eu ponho o disquinho assim, ó, onde eu ponho o disquinho está coberto de bactérias. Eu olho dias depois, em volta do disquinho acabou, não tem mais bactéria, porque ele liberou o antibacteriano que tinha aqui dentro e ele saiu matando todo mundo.
Quanto maior esse disco, gente, quanto maior o diâmetro aqui, ó, desse disco, mais potente é o meu antibiótico contra a bactéria ou menos? Quem é mais potente? Esse antibiótico desse disquinho aqui ou esse? Ambos são efetivos contra a bactéria, mas quem é mais potente? O maior. Esse aqui, né? Ele matou bactérias num raio muito maior do que esse daqui. E o que você me diria, gente, de eu usar esse e esse antibacteriano para matar essa bactéria? Vamos supor que aqui nesse disquinho tivesse amoxicilina. Seria interessante usar amoxicilina para matar essa bactéria? Não. Não, né, gente? De forma nenhuma. As bactérias cresceram quase em cima do disco. Ou seja, esse antibiótico que tem aqui é efetivo contra essas bactérias ou elas são resistentes a ele? São resistentes. Então, esse disquinho mostra para mim que esse antibiótico não... Esse disquinho mostra para mim que esse antibiótico aqui eu não posso usar. Isso aqui salva vidas, gente, porque vamos supor que nesse disquinho aqui tivesse amoxicilina. E essa bactéria aqui que eu estou avaliando estivesse me provocando uma pneumonia. Se eu passar dias dando amoxicilina para esse paciente, eu vou notar que essa pneumonia não melhora, que ela só piora. E pensar, mas eu estou dando um antibacteriano potente, estou dando amoxicilina, e nada de melhorar. Gente, se não melhora dentro do prazo esperado, eu já tenho que suspeitar isso aqui, ó. Por isso que é importante que eu já tenha, desde o primeiro dia, pedido esse exame. A famosa cultura, que eles falam. Mas isso aqui não é uma simples cultura. A cultura é quando eu ponho a amostra do tecido infectado, eu espalho ela numa placa para crescer. Para crescer, para eu tentar identificar aquela cultura. Ah, isso aqui é Pseudomonas, isso daqui é Enterobacter. Tentar identificar o tipo de bactéria, e normalmente a espécie. O microscópio também me ajuda a fazer isso. Esse aqui é mais que uma cultura, é um antibiograma. Eu faço a cultura e em cima dela eu testo diferentes antibióticos. Aí para o médico, gente, vai um laudozinho desse tipo aqui, ó. Ampicilina, resistente. Cefalotina, resistente. Cefoxitina, resistente. Ceftazidima, sensível. Ceftriaxona, sensível. Cefepima, sensível. Ciprofloxacino, sensível. Gentamicina, sensível. Amoxicilina mais ácido clavulânico, resistente. Piperacilina mais tazobactam, resistente. Imipenem, sensível. Meropenem, sensível. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele testou 12 antibacterianos diferentes. Para essa bactéria aqui, ó, que foi identificada na cultura, Enterobacter cloacae. Essa Enterobacter, eu testei ela para 12 antibacterianos e eu estou dizendo para o clínico qual que ele não deve usar e qual que ele deve usar. Porque eu fiz esse teste aqui. Tá? Então, quando vocês acompanharem infecções, especialmente infecções mais graves, pneumonias, meningites, batam o pé para que esses exames sejam solicitados de imediato. Cultura e antibiograma. Eu preciso saber quem é o patógeno e preciso saber a quais antibióticos ele é sensível. Se for uma bactéria, a quais antibacterianos. Se for um fungo, a quais antifúngicos. Se for um vírus, qual vírus é? Aí para vírus eu não faço antibiograma, não. Nem para fungo, se não me engano. Eu faço antibiograma para bactéria. Mas nesses outros, se eu souber quem é o fungo, quem é o vírus, eu tenho a literatura. Ah, é o fungo Cryptococcus neoformans. Beleza. Eu vou até a literatura e pesquiso. Eu vou até a literatura e pesquiso para eu saber quem são
os patógenos, os fármacos que matam aquele patógeno. Então, depois que eu consulto a literatura, eu descubro quem são os fármacos que matam aquele patógeno. Para as bactérias, como existem centenas de tipos de bactérias que provocam infecções, eu tenho que fazer a cultura, saber quem é a bactéria e depois testar os antibióticos que eu tenho disponível para ver quais deles são efetivos, quais não são. O tamanho desse halo vai mostrar o quão efetivo ele é contra aquele patógeno. Certinho, gente, com essa primeira parte? Podemos ir para os mecanismos de ação antibacteriana? Sim. Então, vamos para os mecanismos. Como eu falei para vocês, nós vamos passar pela quimioterapia de todos os grupos. Então, nós vamos começar com bactéria, mas vamos fazer fungo, vírus, vermes, protozoários. Vamos fazer todos eles. Eu considero essa aula uma introdução à antibiótico-terapia, à quimioterapia antibiótica. Por quê? Eu vou conseguir mostrar para vocês o geral de como é que esses medicamentos funcionam, apresentar alguns, mas, como eu disse para vocês, isso é tema para uma disciplina inteira. Eu poderia ficar um semestre dando apenas a disciplina quimioterapia antibiótica. Então, vou fazer uma apresentação e aí depois cada um de vocês, se precisarem, podem ir aprofundando dentro de cada uma dessas classes. Mas os conceitos mais importantes eu considero que eu consigo passar para vocês. Então, vamos lá. Essa aqui é a célula bacteriana que eu representei para vocês nesse desenho. As bactérias são organismos unicelulares. Então, diferente de nós, né, para você matar a bactéria, basta você interferir na bioquímica dessa célula. Ou parar um processo vital ou danificar essa célula. E a bactéria já morre. É diferente de nós, né, que somos organismos multicelulares. Para você matar um organismo multicelular, não basta você matar uma célula. Tem que provocar um dano extenso, né? Matar milhares, milhões de células num tecido para ele parar de funcionar. E se for um órgão vital, o indivíduo morre. Mas se não for um órgão vital, nem assim ele morre. Por exemplo, eu posso matar milhões de células da pele. Posso ficar ali o dia inteiro tomando sol, ter uma mega queimadura aí de 3º grau, perco milhões de células, mas nem por isso morro, porque não cheguei a destruir um órgão vital. Então, num organismo multicelular, eu tenho que provocar um dano mais extenso, né? Matar milhares de células. A bactéria não, a bactéria é um organismo unicelular. Então, basta eu afetar a bactéria para eu poder... Basta eu afetar a célula bacteriana para eu exterminá-la. Então, o que nós vamos fazer? Entender quem é essa célula bacteriana. Como ela é uma célula, como qualquer célula, ela tem uma membrana plasmática, um citoplasma, com síntese de proteínas, claro, toda célula viva produz proteínas, é o caso, e as proteínas são produzidas nessa organela aqui, ó, no ribossomo. Então, eu tenho uma célula que produz proteínas, gera energia, afinal de contas, é uma célula viva. As bactérias são procariotos, são um tipo de célula mais antigo. Então, elas não têm núcleo. O DNA bacteriano, ele está na forma circular e livre no citoplasma. Ele não está preso dentro do núcleo. Na nossa célula eucariótica, o DNA fica dentro do núcleo da célula, né? Bactéria é procarioto, não tem núcleo. O DNA fica num formato circular no citoplasma. Membrana e, por fim, parede celular. A parede celular, gente, ela é um envoltório após a membrana. Por quê? Como as bactérias são unicelulares, elas podem sofrer facilmente, né, danos nas trocas com o meio. Elas podem perder água demais, entrar água demais. A membrana plasmática é muito frágil.
Então, os organismos unicelulares normalmente têm membranas em volta, paredes em volta dele. O que é essa parede? É uma estrutura rígida de carboidratos. No caso da bactéria, não sei se vocês se lembram, o carboidrato se chama peptidoglicano. Então, a parede celular é uma estrutura rígida formada por um polímero de carboidratos, que a bactéria gera em torno de si. Então, a bactéria não é uma célula que tem apenas membrana, citoplasma e material genético, porque nem núcleo ela tem material genético livre no citoplasma. A bactéria, além da membrana, ela tem uma parede. E eu tenho dois grandes grupos de bactérias, né? As gram-positivas e as gram-negativas. Depois, quem não lembrar a diferença entre elas, dá uma estudadinha aí. E eu tenho um tipo mais antigo de bactérias, as micobactérias ou micoplasmas. Então, o que provocam infecções nos seres humanos, eu tenho gram-positiva, gram-negativa e os micoplasmas. Micoplasmas são bactérias mais antigas, menos evoluídas, elas provocam umas infecções difíceis de tratar. A tuberculose, a hanseníase e a lepra são os dois melhores exemplos de infecções provocadas por micoplasma. O Mycobacterium tuberculose e o Mycobacterium leprae. Ambos provocam a tuberculose e a lepra, respectivamente. São micobacterianas, micoplasmas, né? Micobactérias. Gram-positiva e gram-negativa são dois tipos de bactéria que a diferença é a gram-positiva só tem a parede. A gram-negativa, depois da parede, ela tem uma segunda camada de membrana. Então, na gram-negativa tem uma camada de membrana, parede, a membrana novamente da célula. A gram-positiva, ela só tem a membrana plasmática, a parede, e ela não tem essa camada extra de membrana aqui. Não deixem de estudar depois, tá? Gram-positiva, gram-negativa, micoplasma. Aqui, essa é a bactéria. Então, agora vamos entender o que o meu antibiótico antibacteriano pode fazer para eliminar essa célula. Lembrando que na quimioterapia antibiótica antibacteriana, o meu objetivo não é provocar uma simples alteração bioquímica, não. Eu quero matar essa célula. Então, eu vou provocar dano a essa célula ou eu vou parar nela um processo vital. É diferente das outras classes, né? Lembra, no nosso anti-inflamatório, ele não matava as células inflamadas. Ele fazia ela parar de produzir substâncias inflamatórias. O nosso antialérgico não matava as células do tecido com alergia. Ele fazia elas pararem de responder à histamina. Então, na farmacoterapia, eu só fazia mudanças bioquímicas. Aqui não, aqui eu quero exterminar essa célula. Como? Eu tenho 5 estratégias. Eu posso danificar a parede da bactéria. Eu posso provocar dano estrutural à parede da bactéria. Eu posso provocar danos na membrana. Eu posso provocar danos à membrana. E se eu danificar tanto a parede quanto a membrana, a bactéria vai sofrer lise. Ou ela vai perder substâncias para o meio externo e vai acabar morrendo. Então, tem antibacterianos que danificam exclusivamente a parede e tem antibacterianos que danificam exclusivamente a membrana. Inclusive, o primeiro antibiótico descoberto, não tem nem 100 anos que isso aconteceu, hein? Tem 92 anos apenas que a humanidade tem antibióticos antibacterianos para usar na luta contra as bactérias. Isso foi há 92 anos atrás, em 1928, quando a penicilina foi descoberta. A penicilina é um dos antibacterianos que desestruturam parede. Em 1928, nós só tínhamos ela. De lá para cá, nós fomos desenvolvendo vários outros que desestruturam parede, os que danificam a membrana. Desenvolvemos também fármacos que impedem a síntese de proteínas na bactéria. Oi. Então, antes desses 92 anos que eles conheceram os antibióticos, como que as pessoas faziam com infecção de garganta?
É difícil de imaginar, era difícil de imaginar, né? Viver em um mundo sem medicação antibiótica. Mas agora nós estamos sabendo, né? O quanto que uma pode provocar impactos. Nós estamos vivendo isso agora, né? A nossa geração está vivendo isso pela primeira vez. Uma infecção que não tem tratamento e os impactos que ela gera dentro da nossa sociedade. Gente, é até difícil de imaginar, mas se você não precisa ir muito atrás na história, basta voltar 100 anos atrás para viver em um mundo onde não existia nem tipo de medicação antibiótica. Nem antibacteriano, nem antifúngico, nem antiviral, nem antiprotozoário, nem antieumíntico, nada. Esses medicamentos surgiram no último século. Vocês já devem ter visto filmes do passado e viram o que acontecia com leprosos, pessoas que tinham hanseníase. Hoje, quem tem hanseníase, que é provocada por um micoplasma, usa antibiótico antibacteriano e segue a vida. Não tem sequela, sintoma nenhum. E quem tinha hanseníase no passado, gente? Como era uma doença infecciosa, né? E contagiosa, que podia ser passada para outras pessoas, provocada por uma bactéria, e não tinha antibacteriano, gente, a hanseníase progredia e ela provoca deformidades. E as pessoas iam ficando deformadas, perdiam os dedos, perdiam as cartilagens, a orelha, o nariz, iam ficando deformadas, com grandes feridas. Qual era o destino de uma pessoa quando tinha hanseníase? Ela era, primeiro, expulsa de casa, não podia ficar vivendo com os parentes, e se depois de descoberta, ela era expulsa das cidades. Então, quem tinha hanseníase vivia em cidades abandonadas, em grutas, em cavernas, para onde iam os leprosos. E eles viviam literalmente marginalizados. Ninguém sequer se aproximava deles. Isso era o mundo no passado. Então, se eu tivesse uma meningite, professor, tratava com o quê? Com nada, morria. Se vocês olharem os dados no passado, 100 anos atrás, qual eram as taxas de mortalidade infantil, vocês vão ficar pasmados com a quantidade de crianças que morriam antes de completar a primeira infância. A maioria de quê? Infecção. As mortes eram tão recorrentes que tétano, né? O tétano, que também é uma doença bacteriana, quanta gente o tétano matava? Não tínhamos vacina nem medicação antibacteriana. Meningite. Se você pegar esse pessoal mais antigo, eles têm pânico, eles têm um cuidado todo especial com o umbigo do bebê. Por quê? Porque ali era um ponto de infecção. A infecção começava por ali, como não tinha antibiótico para usar, ela se alastrava e as crianças morriam. Então, os antigos tinham esse costume, né? Não podia visitar a criança antes do umbigo ter cicatrizado completamente. Então, os pais evitavam que essa visita fosse feita. O tal do mal dos 7 dias, que matava as crianças, infecção. E não tinha tratamento. Se você olhar a expectativa de vida na Europa medieval, por exemplo, as pessoas viviam até os 40 anos. Para nós hoje parece uma expectativa de vida muito curta, mas porque hoje nós temos recursos quimioterápicos, antibióticos para lidar com essas infecções. No passado, gente, elas dizimavam populações. Depois, se vocês quiserem estudar a história da peste negra, a peste negra é uma doença bacteriana. Peste bubônica também é um sinônimo. Gente, a peste negra, a peste bubônica na Idade Média, ela matou simplesmente 2/3 da população europeia. Não de um país, de um continente, ela matou 2/3 da população. Se vocês pensarem isso hoje no Brasil, uma doença que matasse 2/3 da nossa população hoje, seriam 140 milhões de mortos. Nós temos 210 milhões de habitantes, seriam 140 milhões de mortos. É algo inimaginável, mas acontecia no passado. Porque nós não tínhamos como conter esses processos infecciosos.
Hoje, né, que nós temos um processo infeccioso que a gente também não consegue conter, olha aí, ele nos manteve presos dentro de casa pela primeira vez, né, alguns meses. Depois saímos, mas agora com máscara, com álcool gel, tudo o quê? Tentando nos proteger de um patógeno para o qual nós não temos tratamento. Então, já mataram e mataram muito, especialmente as infecções de todo tipo, né? Mas as bacterianas, muito comumente. Além de danificar a parede ou a membrana, eu tenho fármacos que impedem a síntese de proteínas pela bactéria. Gente, para um antibacteriano parar a síntese de proteínas na bactéria, ele tem que se ligar em quem? Quem que sintetiza proteínas numa bactéria? Ou em qualquer célula? As enzimas, velho. Não. Uma organela sintetiza proteínas. Pelo amor de Deus, cadê a biologia celular? Quem que é a organela que sintetiza proteínas na célula, gente? Nem é uma organela, é um complexo proteico. Os ribossomos? Ribossomos? Ribossomos. Proteínas são sintetizadas nos ribossomos. Então, os meus fármacos que param a síntese de proteínas numa bactéria, e síntese de proteína é um processo vital. Tem como, gente, uma bactéria se multiplicar se ela não conseguir sintetizar proteínas? Porque ela precisa de proteínas para gerar a parede, ela precisa de proteínas para incorporar na membrana, ela precisa de proteínas para duplicar o DNA. Então, se ela parar a síntese proteica, ela não cresce e logo ela morre. Então, a inibição da síntese proteica é um processo biológico vital. Se eu parar a inibição, se eu parar a produção de proteínas, se o meu fármaco liga no ribossomo e a produção de proteína fica bloqueada, a célula não morre de imediato, mas ela para de crescer. Quando eu tenho uma infecção, gente, ela enfrenta quem no meu organismo? Quem tenta conter um processo infeccioso? Quem, gente, quando a bactéria está dentro do meu corpo, eu conto, antes de eu tomando um antibacteriano, eu conto com qual defesa? Os anticorpos. Não só com anticorpo, né? Eu conto com o meu sistema imunológico, pessoal. Eu tenho células de defesa para me defender contra o ataque de patógenos. Tenho macrófagos, eosinófilos, neutrófilos, linfócitos. Eu tenho células que se multiplicam para atacar o patógeno. E o patógeno, no caso aqui, a bactéria, ela também se multiplica rapidamente? Sim. É uma briga entre dois exércitos. Uma bactéria se divide rapidamente, logo ela se transformou em milhares, em milhões de bactérias. Meu sistema imunológico, para conseguir enfrentar essa infecção, ele tem que fazer a mesma coisa. Então, as minhas células imunológicas também se multiplicam rapidamente. Logo, eu tenho um exército de milhões de células imunes contra milhões de bactérias. E aí eu tenho um fight ali, uma guerra. Bactéria versus sistema imunológico. Vão morrendo soldados dos dois lados? Bactéria vai matando célula imunológica vai matando bactéria? Concorda que isso vai acontecendo ao longo de uma infecção? E eu vou tendo baixas? Eu vou ter milhares de células imunes mortas, milhares de células bacterianas mortas. O que vai acontecer, gente, com essas milhares de células mortas no tecido infeccionado por uma bactéria? O que acontece com a matéria orgânica quando morre? É excretado? Não. O que acontece com a matéria orgânica quando morre? Necrosa? Apodrece, não apodrece? Não vai sendo decomposta? Vai, professor, então no meu tecido apodrece, coisa apodrece. Quando é que eu olho para uma infecção bacteriana, gente, eu olho para uma garganta, como é que eu sei que ela não está apenas inflamada, mas que ela está infeccionada com bactérias? Como Quando está saindo pus. O tumor que aparece para mim? Quando está saindo pus. O que é o pus? Célula morta. Ela morre. Célula em decomposição. Então, quando eu olho lá a garganta, se ela estiver só inchadinha, vermelha,
Sem mau cheiro, inflamação, garganta inflamada. Vou tratar com anti-inflamatório. Mas se eu olhar para a garganta, ela está mal cheirosa, cheia de placas de pus, opa, ali não é só uma simples inflamação. Ali é uma infecção bacteriana. As placas de pus estão me mostrando isso. Essa pessoa deve estar com febrão também, inclusive. Infecção bacteriana provoca febre. É outro sinal clássico de infecção bacteriana. A febre e as placas de pus. Pus, gente, são os soldados mortos. Nossas células de defesa que morreram e o inimigo, né? Células da bactéria que morreram. Vão morrendo e vão apodrecendo. Célula do tecido também morre, fruto da infecção bacteriana? Também. Então, o pus é um conjunto de célula morta. Célula do tecido, que morreu fruto da infecção bacteriana, célula bacteriana que morreu fruto do ataque imunológico, e célula imunológica que também morreu por conta do ataque do patógeno. Essas células vão morrendo, vão apodrecendo, e a placa de pus aparece, tecido morto. Quando eu inibo a síntese de proteínas, eu não chego a matar a bactéria. Mas quando eu paro a síntese de proteína, ela para de se multiplicar. Aí quem é que vai dar conta dela, gente? Quem é que vai terminar de eliminá-la? Nosso sistema imunológico. Meu sistema imunológico. Por isso, não preciso necessariamente matar a bactéria usando fármacos que danificam a parede ou que danificam a membrana. Eu posso fazê-la parar de crescer. Quando eu faço ela parar de crescer, já é uma grande vantagem para o meu sistema imunológico. E agora a bactéria não se multiplica mais, mas meu sistema imunológico continua se multiplicando. Então as minhas células imunes ganham uma grande vantagem para conseguir eliminar a infecção. E eliminam. Por isso que eu falo, gente, em estratégias farmacológicas antibacterianas, bactericidas e bacteriostáticas. Quem são as estratégias bactericidas? São os fármacos que, de fato, matam a bactéria. Os que danificam a parede, bactericidas. Os que danificam a membrana plasmática, bactericidas. Os que inibem a síntese de proteínas, bactericida ou bacteriostático? Bacteriostático só para o crescimento, ó. Estase, parado. Ou seja, que deixa a bactéria estagnada, parada, sem se multiplicar. Inibir a síntese proteica, bactericida ou bacteriostático? Parar a síntese de proteínas, gente, faz a bactéria parar de crescer, parar de se multiplicar. Não necessariamente vai matá-la, por isso bacteriostático. Quarto mecanismo de ação antibacteriana. Inibir a duplicação do DNA. Para qualquer célula se dividir, gente, não só a célula bacteriana, a primeira coisa que uma célula que pretende se dividir tem que fazer é duplicar o seu material genético. Então, para a nossa célula sofrer mitose, primeiro ela duplica o material genético. A bacteriana, a mesma coisa. Por quê? Porque ela não pode sofrer divisão sem ter duplicado o material genético. Senão, uma célula vai ter material genético e a outra não vai ter. E essa outra célula vai ficar inviável. Então, antes de sofrer divisão, a célula faz o quê? Duplica seu material genético. Depois ela se divide. E aí vai material genético para as duas células filhas. Se eu parar a duplicação do DNA, eu paro a divisão celular. As bactérias não conseguem se multiplicar se elas não tiverem duplicado o seu DNA antes. Por isso eu tenho fármacos antibacterianos que param justamente a duplicação do DNA bacteriano. Por fim, eu tenho a formação de radicais livres e indução de dano oxidativo dentro da bactéria. Ah, gente, antes disso, né? Inibir a duplicação do DNA bacteriano. É bactericida ou é bacteriostático? Mata a célula ou impede ela de se multiplicar? Bacteriostático. Bacteriostático, impede ela de se multiplicar. Olha esse último aqui e me fala se ele é bactericida ou bacteriostático.
Nesse último, gente, o meu fármaco, ele entra dentro da bactéria, mas uma vez aqui dentro, ele se transforma num radical livre. Um radical livre é uma molécula muito reativa, que sai atacando várias estruturas da bactéria. Pode provocar dano na membrana, pode provocar dano aos ribossomos, pode provocar dano ao DNA. Então, é um fármaco que entra na bactéria, se transforma num radical livre e provoca estresse oxidativo na bactéria. Então, nesse caso, gente, continuando aqui, só um pouquinho, eu tive um probleminha aqui. Alguns fármacos entram na bactéria e provocam geram um radical livre, e esse radical livre é uma molécula muito reativa. Então, o fármaco entra, ele sofre uma alteração química aqui dentro da bactéria, e aí ele vira um radical livre, uma molécula muito reativa, que sai danificando as estruturas bacterianas. E ao danificar essas estruturas bacterianas, eles provocam danos significativos dentro do ambiente da bactéria, até a bactéria se tornar inviável. Esses fármacos são bactericidas ou bacteriostáticos? Bactericidas, porque matam. Bactericidas. Eles vão levar à morte da bactéria. Então, vamos lá. Essas são as 5 estratégias que os meus fármacos podem adotar para eliminar bactérias. Normalmente, o meu antibacteriano, ou ele faz uma coisa ou outra. Então, eu tenho os antibacterianos que danificam a parede, os que danificam a membrana, os que param a síntese proteica, os que param a duplicação do DNA e os que se transformam em radicais livres. Esses são os meus 5 mecanismos de ação antibacteriana. No caso, aqui, das infecções bacterianas, vocês acham que as bactérias, gente, vão sofrer esses tipos de ataque e ficar... Tem 100 anos, né, que nós desenvolvemos antibióticos e estamos atacando as bactérias. Nesses casos, vocês acham que eu consigo... A bactéria ficou esse tempo todo parada, sendo atacada e sem reagir? Ou vocês acham que esses seres vivos aqui reagiram contra os antibióticos? Reagiram, hein? Reagiram. Como qualquer ser vivo, gente, quando a gente é atacado de alguma forma, a gente tenta sobreviver. E as bactérias tentaram sobreviver ao ataque antibacteriano. O que nos assustou é que só não tem nem 100 anos que nós desenvolvemos os antibacterianos. E nesse espaço de tempo tão curto, as bactérias já desenvolveram múltiplos mecanismos de resistência microbiana. O que é isso? São mecanismos que as bactérias desenvolveram para sobreviver ao ataque farmacológico. Então, hoje, nós temos que lidar com a figura das bactérias resistentes a fármacos. E aí, eu tenho 2 situações. Eu posso ter uma bactéria que é resistente aos fármacos que danificam a parede, mas não é resistente aos fármacos que inibem a síntese de proteínas. Aí, como é que eu resolvo uma infecção bacteriana provocada por essas bactérias? Ora, se os fármacos que desestruturam parede não funcionam contra ela, eu uso os fármacos que inibem a síntese de proteína. Então, essas bactérias não são ainda um grande problema.
O problema é que está surgindo no ambiente, graças à exposição aos antibióticos, bactérias que aprendem, que desenvolvem mecanismos de resistência contra múltiplas classes de antibacterianos. Essas eu chamo de superbactérias, porque são bactérias resistentes a múltiplos antibióticos. Essas me apavoram. Por quê? Porque eu uso um antibacteriano que desestrutura a parede, ela não morre. Uso um que danifica a membrana, ela também não responde. Uso um que danifica a síntese de proteínas, também não adianta. Essa bactéria ela é resistente a múltiplos fármacos. Muitas vezes, até eu encontrar o antibacteriano que é ativo contra ela, o paciente já morreu. Ou eu simplesmente não encontro. Eu tento vários antibacterianos de vários mecanismos distintos e nenhum deles extermina a bactéria. Nesses casos em que eu tento vários e nenhum deles extermina a bactéria, a infecção bacteriana progride, o dano ao tecido fica muito grave, e se for num tecido vital, a pessoa vai acabar falecendo. Então, aquela placa de pus que a gente vê, ou aquela necrose tecidual que a gente vê quando a infecção bacteriana é superficial, como na nossa garganta, aquilo ali acontece no órgão vital. Gente. À medida que uma infecção bacteriana vai tomando o tecido pulmonar, ela vai necrosando o tecido pulmonar. Ou nas meninges, no sistema nervoso central, ou no fígado, ou no rim, até você ter uma falência renal, uma falência hepática, uma falência pulmonar, e vir a óbito. Vocês já devem ter ouvido histórias do seguinte tipo: fulana foi para o hospital, fez uma cirurgia, foi um sucesso, mas contraiu uma bactéria e logo em seguida faleceu. Falar, gente, mas será que não tentaram tratar com antibiótico? Claro que tentaram. Tentaram com uma classe só? Não. Com 2, com 3, com 4. Alguma resolveu? Não. Era uma bactéria simples ou era uma superbactéria? Uma Uma superbactéria. superbactéria. É uma superbactéria. Nesse caso, esses casos, né, gente, nos assustam muito. A emergência das superbactérias são um problema de saúde pública mundial. Por quê? Porque à medida que vão surgindo esses organismos que não respondem a nenhum dos antibióticos que nós temos, nós voltamos lá para aquele período de Idade Média, e não tem o que fazer. Vamos desenvolver um novo antibacteriano. Gente, o desenvolvimento de um novo fármaco pode demorar uma década. Então, de hoje, para eu ter um novo antibacteriano de amplo espectro, pode demorar uma década. Aproveitar que eu falei de espectro, tá? Espectro é o quão amplo é o espectro de ação dos meus antibióticos para matar bactérias. Então, vamos lá. Espectro ampliado. O que significa isso? É porque o meu antibacteriano, se a bactéria for gram-positiva, ela morre. Se for gram-negativa, ela morre também. O que é um espectro restrito? São antibacterianos que só são efetivos contra gram-positivas. Não têm eficácia contra as gram-negativas, nem contra os micoplasmas. Ou o contrário, só são efetivos contra gram-negativas, não matam gram-positivas. Tá vendo como é importante, gente, aquele antibiograma, eu saber quem é a minha bactéria e a qual antibacteriano ela é sensível? Porque até mesmo dentro do grupo das bactérias, faz diferença se ela é gram-positiva ou gram-negativa ou micoplasma. O antibiótico que eu vou escolher é diferente. Se eu não souber, eu posso começar com um antibiótico de amplo espectro, de espectro ampliado? Posso. Porque daí ele, se for positiva, se for negativa, se for micoplasma, ele vai ter eficácia.
porque ele mata um amplo espectro de bactérias, mesmo tipos diferentes. Uma pergunta importante de fazer para vocês. Vocês acham que quando eu chego, né, eu estou falando para vocês da importância de fazer esse teste aqui, ó. Você chega lá com uma pneumonia. Esse teste, você acha que ele fica pronto de um dia para o outro? Pôr a bactéria, coletar o material, pôr a bactéria para crescer numa placa, depois que a bactéria cresceu, eu coloco os meus disquinhos para ver quem morre, quem não morre, quem é eficaz, quem não é. Esse teste a gente pode demorar uns 2 dias, até 3 dias, lá no laboratório de patologia, até vir esse resultado aqui para mim. Nesses 2, 3 dias, eu chego lá com pneumonia. Eu fico esperando sair o resultado desse teste para eu usar um antibacteriano, ou eu já uso desde o primeiro dia sem saber que bactéria que é, qual é a sensibilidade dela, se ela é sensível ou resistente a qual fármaco. Eu tomo algo de cara ou eu espero até esse resultado aqui chegar? Acho que tem que tomar algo de cara, né? Porque senão... Qual que é a lógica de tomar algo de cara se você não sabe qual é a bactéria, nem qual é o antibiótico que é sensível ou não a ela? Eu penso que a lógica é que, tipo assim, tem que tratar... Toma o de amplo espectro. Tem que tomar o de amplo espectro. Porque se for gram positivo, se for gram negativo, ele vai matar, né? E eu não fico sem tratamento 2, 3 dias. Já consegue imaginar, gente, uma meningite, você ficar 2, 3 dias esperando o resultado de um exame, sem tratamento? Você pode até ter morrido nesse prazo. O mesmo para uma pielonefrite, uma infecção nos rins, o mesmo para uma pneumonia. Então não dá para eu esperar. Vocês estão certos em pensar que eu faço algo que chama antibiótico-terapia ou quimioterapia antibiótica empírica. Empírica por quê? Porque eu não sei se ela vai dar certo. Então, você chegou lá para mim com uma baita de uma infecção de garganta, febrão, cheio de placa na garganta, pus para todo lado, eu mando amoxicilina. Eu sei se essa bactéria é sensível ou não à amoxicilina, não faço ideia. Mas a amoxicilina, amplo espectro. E aí eu vou vendo, peço o exame. Se a amoxicilina funcionar, daqui a 2 dias, quando o exame chegar, eu já nem preciso olhar ele para saber que a minha bactéria é sensível à amoxicilina, porque daqui a 2 dias, a amoxicilina já vai ter feito um grande efeito, já vai ter contornado aquela infecção, as placas já vão estar diminuindo ou desaparecendo. Então, eu nem preciso do exame. Eu já pego o exame esperando ver lá a amoxicilina sensível. Por quê? Porque eu estou vendo o resultado dela. Tem 2 dias já que eu estou dando. Mas por que o exame é tão importante? Porque eu posso estar dando essa amoxicilina, escolho a amoxicilina, começo. Primeiro dia, segundo dia, estou esperando o resultado do exame. A infecção só piora. O que já está na minha cabeça? A amoxicilina não funciona. Essa bactéria é resistente. Quando o exame chega, ele me mostra lá, amoxicilina resistente. Falou, opa, escolhi mal o meu antibacteriano de primeira escolha. Deixa eu ver aqui. Aí eu vou olhar o antibiograma, ó. Se o antibiograma vem assim para mim, ó, amoxicilina resistente. Eu falar, eu já estava imaginando. Porque tem 2 dias que eu estou dando de forma empírica, esperando o exame, e não estava remelhorando, então já tinha essa percepção de que viria como resistente. Mas aí vem, ó, ciprofloxacino sensível. Então agora, vou parar a amox e vou agora trocar para cipro, porque o exame me mostrou que cipro é sensível. Ou genta, que gentamicina me mostrou também que é sensível. Entendeu por que eu começo? Eu começo com um de amplo espectro e vejo se ele funciona. Normalmente, até o exame chegar, eu já percebo se o meu de amplo espectro eu acertei, se ele está dando conta do recado, ou se não. Porque em 2 dias já dá para eu ver se a infecção está regredindo e se a febre está diminuindo. Se nada disso estiver acontecendo, é sinal que o meu antibacteriano que eu escolhi, mesmo sendo de amplo espectro, não está dando conta da bactéria. Aí eu começo a ligar sem parar. O pessoal da biomedicina, da farmácia que for para patologia, vai cansar de ser pressionado. Toda hora liga o enfermeiro. Eles até revezam. Toda hora liga um médico. O resultado está pronto? O resultado está pronto? O resultado está pronto? Por quê? Porque o paciente está só piorando, o antibacteriano que eles escolheram para iniciar não está dando efeito e eles precisam urgente do laudo do antibiograma para eles saberem que troca que eles fazem.
Então, vai ficar aquela cobrança. Tá pronto? Tá pronto? Tá pronto? Tá pronto? Porque eles precisam saber para poder fazer a troca. Entenderam, gente? Como essa identificação do antibacteriano correto salva vidas e faz toda a diferença. Então, vamos lá. Vou falar para vocês agora. Vou apresentar, tá? Apenas apresentar para vocês os fármacos das 5 classes de mecanismos de ação. São todos antibacterianos, mas cada um performa um mecanismo diferente. Até mandei esses slides para vocês verem. Ó, o primeiro grupo, gente, são os que desestruturam a parede celular da bactéria. E com isso eles impedem a formação dos polímeros de carboidratos, chamados peptidoglicanos. A bactéria sofre lise, porque a parede dela fica frágil. Então a bactéria se rompe e morre. Quem são esses antibióticos? As famosas penicilinas, os primeiros antibacterianos descobertos. A classe deles foi batizada com o mesmo nome, penicilâmicos, mas além das penicilinas, eu tenho outros penicilâmicos que também danificam parede. Amoxicilina, ampicilina, hiperacilina, ticarcilina. Cefalosporínicos, cefalexina, cefuroxina, ceftriaxona, cefepime. Aqui são 4 gerações diferentes, tá, de cefalosporinos. Eu tenho de primeira, de segunda, de terceira, de quarta. Eu dei um exemplo de cada geração. A gente deve ter uns 15 cefalosporínicos no mercado. Monobactâmicos, como o Astreonam. Carbapenêmicos, como imipenem, ertapenem, meropenem, e glicopeptídeos, como vancomicina e teicoplanina. Os penicilâmicos, os cefalosporínicos, os monobactâmicos, os carbapenêmicos, gente, todos esses daqui, todos esses, com exceção desses 2 em verde, tá? Com exceção da vanco e da teicoplanina. Todos esses outros tem na sua estrutura esse anel aqui, ó, que está em vermelho, de 3 carbonos, um ligado com um oxigênio e um nitrogênio no anel. Esse anel quadrado. Esse anel, a gente se chama anel beta-lactâmico. Então, todos os antibacterianos desse grupo, com exceção desses 2 aqui em verde, todos eles têm anel beta-lactâmico. Esse anel, ó, vou mostrar esse anel aqui para vocês em uma estrutura dessa. Ó, a famosa amoxicilina. Olha aqui a estrutura da amoxicilina. Conseguem ver aqui, ó, o anel beta-lactâmico quadrado? 3 carbonos ligados aqui um nitrogênio no anel e uma dupla com o oxigênio. Essa estrutura é o anel beta-lactâmico. Se vocês olharem a amoxicilina, ele está aqui. Se vocês olharem a estrutura da cefalexina, conseguem ver o anel beta-lactâmico aqui na cefalexina? Conseguem, gente? Aqui, ó. Sim. O nitrogênio dupla O. Todos os fármacos desse grupo Sim. possuem esse anel beta-lactâmico. Com exceção de quem? Vancomicina e teicoplanina. Esses 2 não. Qual é o problema do meu antibiótico ter esse anel, gente? Das penicilinas, amoxicilina, ampicilina, ceftriaxona, cefepime, Astreonam, ertapenem, meropenem, todos eles têm essa estrutura básica. Por isso que eles estão no grupo dos beta-lactâmicos, porque todos têm o anel beta-lactâmico. O problema é que as bactérias desenvolveram uma enzima que vem aqui e quebra essa ligação entre o nitrogênio e esse carbono. Quando elas quebram essa ligação, a enzima bacteriana, esse anel se abre e o antibacteriano perde efeito. Então, se a minha bactéria que está provocando a infecção em mim produz essa enzima, não adianta eu tomar nenhum desses antibacterianos.
Porque a hora que ele entrar na célula bacteriana, ela tem uma enzima que vem aqui, quebra essa ligação, abre esse anel e o antibacteriano perde efeito. Vamos conhecer essa enzima? Essa enzima se chama enzima beta-lactamase. Ó, nos mecanismos de resistência bacteriana, esse foi um dos primeiros que nós descobrimos. As enzimas beta-lactamases. O que são elas? São enzimas que algumas bactérias têm, felizmente não todas, e quando essa bactéria desenvolve essa enzima beta-lactamase, não adianta eu usar nenhum desses famosos antibacterianos. Por quê? Porque essa enzima da bactéria vai quebrar o anel beta-lactâmico, vai abrir a molécula de amoxicilina e ela perde efeito. Por isso, gente, quando você toma, por exemplo, um antibiótico, uma amoxicilina, e ela não funciona, o que é minha suspeita? Que a bactéria que está causando a infecção tem a enzima beta-lactamase. A enzima beta-lactamase está quebrando o anel beta-lactâmico da amoxicilina e ela deixa de fazer efeito. Nesse caso, gente, de uma infecção provocada por uma bactéria que tem a enzima beta-lactamase, não posso usar amoxicilina, beleza? Mas é uma boa ideia, no lugar de amoxicilina, eu usar a cefalexina? Ó, a amoxicilina não funciona, porque a bactéria produz beta-lactamase e vem aqui e quebra o anel beta-lactâmico. É boa ideia usar no lugar da amoxicilina, então, cefalexina? Não. 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 Ela também tem o mesmo. Ela também tem um anel. Astrionan? Não. Tem. Ela também tem um anel. Meropenem? Não. Quem me sobra de opção, gente, se a bactéria produz beta-lactâmico? A beta-lactamase. A vancomicina e a teicoplanin. Vancomicina e teicoplanin. Não por acaso, gente, a vanco e a teico são de uso restrito a hospitais. Você não acha aqui em farmácia, nem toma em farmácia. Só fica em hospital. Por quê? Se a minha bactéria é resistente a todos esses outros fármacos, a vanco me sobra como uma das últimas opções. E tá? É um antibacteriano de última escolha. Ele fica restrito em hospitais e eu só vou usar em infecções graves. Em que eu tomei esses medicamentos aqui, ó, eles não funcionaram. Então, a minha infecção está lá, gravíssima, risco de vida, minha última tábua de salvação, vancomicina. Recentemente surgiram algumas infecções bacterianas resistentes a vanco, o que deixou todo mundo de orelha em pé, porque vanco é um antibiótico de última escolha. Então, uma infecção que é resistente a vanco, ela te deixa sem opções. E já existem. São raríssimos os micro-organismos resistentes, mas já existe. Professor? Então, oi. Só uma dúvida rapidamente aqui. A íngua, no caso, ela é um sinal de infecção. Ela pode ser combatida com amoxicilina? Se a bactéria for sensível à amoxicilina, e se for infeccioso, né, porque nem sempre é, mas se for infeccioso, for bacteriano, e for sem ter diagnóstico. Posso fazer uma terapia empírica, né? Mas eu tenho que providenciar um exame para saber a origem dessa infecção. Por quê? Porque eu posso tomar amoxicilina 1, 2, 3 dias e ver que não melhora. É um sinal de que o patógeno que está provocando ou não é bactéria, ou é uma bactéria resistente à amoxicilina. Eu tenho que ter feito um antibiograma para saber por qual que eu vou trocar. Entendi. Obrigada. Ó, outros mecanismos de resistência bacteriana, além das enzimas que inativam o antibiótico antibacteriano. Outros mecanismos. As bactérias, gente, para o fármaco conseguir matar uma bactéria, para o antibacteriano matar a bactéria, ele tem que entrar dentro dela. E uma vez dentro dela, ele tem que se acumular aqui dentro a ponto de danificar a membrana, a parede,
parar a síntese proteica, parar a duplicação do DNA, gerar estresse oxidativo. Ele tem que entrar na bactéria. E, normalmente, um fármaco não atravessa a membrana, a bicamada lipídica. Ele entra na bactéria por dentro de canais proteicos. Então, tem proteínas na membrana da bactéria que funcionam como canais para o fármaco entrar. A gente pensa agora como uma bactéria. É jogo? É interessante ter essas proteínas na membrana? Não. Essas proteínas funcionam como porta de entrada para o fármaco. É interessante ou não tê-las na membrana? Não. 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 O que a bactéria faz, gente? Ela vai parando de produzir essas proteínas. Olha que inteligente. Então, com o tempo, ela se torna menos permeável ao fármaco. Então, o fármaco até chega do local da infecção. Está cheio de antibacteriano lá. Só que ele não consegue conter a infecção porque ele não entra na bactéria. As proteínas que ele usava para atravessar a membrana e entrar na bactéria, a bactéria parou de produzir. Então, esse é um mecanismo de resistência que a gente diz que a bactéria reduziu sua permeabilidade da membrana aos antibióticos. Porque ela parou de sintetizar os transportadores de fármacos que tinham na membrana dela. Genial, né? Mas elas podem fazer melhor que isso. Caso o fármaco entre, algumas bactérias desenvolvem na sua membrana proteínas chamadas de bomba de efluxo. Bomba de efluxo joga de dentro para fora ou de fora para dentro? Efluxo. De dentro para fora. Agora. De dentro para fora. O que essas proteínas fazem? Elas pegam um antibacteriano que entrou na bactéria e jogam para fora. Um jogo de gato e rato. Com isso, ela não deixa o antibacteriano se acumular dentro dela. Olha que interessante. Ela pode já dificultar a entrada dele, parando de produzir os canais proteicos. Além de dificultar a entrada, os que conseguiram entrar, ela pode jogar para fora a molécula, usando as bombas de efluxo. Se fosse para dentro, né, gente, era influxo, mas ela faz efluxo. Ela joga, pega o antibacteriano dentro da bactéria e joga para fora. São proteínas que ela começa a produzir e enche a sua membrana de bombas de efluxo. Com isso, o antibacteriano entra, a bomba capta e joga para fora de novo. Então, olha que loucura. Primeiro, ela dificulta a entrada. Se entrar, ela joga fora. Se ela não jogar fora, ela produz uma enzima para atacar o antibacteriano e inativar ele, como as beta-lactamases. Tá vendo que ela ataca, ela se defende de múltiplas formas? Agora tem uma outra até mais sofisticada. Esses fármacos que param a síntese de proteína e esses aqui que param a duplicação do DNA, concorda que eles têm que se ligar ao ribossomo ou a proteínas que duplicam o DNA para fazer efeito, né? Os que inibem a síntese têm que ligar no ribossomo, os que param a duplicação do DNA têm que ligar no DNA circular. Olha que incrível. A bactéria é capaz de desenvolver, gente, um novo ribossomo ou novas proteínas para duplicar o DNA. Com isso, o ribossomo antigo continua sendo alvo do fármaco, mas nem por isso a bactéria para de produzir proteínas. Por quê? Porque ela gerou um novo ribossomo no qual o antibacteriano não se liga e ele continua a síntese proteica normalmente. Ou ela gerou novas proteínas e ela consegue duplicar o DNA com essas proteínas novas. As antigas continuam sendo alvo dos inibidores da duplicação do DNA, mas para ela não faz diferença. Agora ela consegue duplicar o DNA com as novas proteínas que ela produziu, diferentes das anteriores. Então a bactéria consegue fazer algo que a gente chama de alterar o alvo do antibacteriano. Exemplo, sintetiza um novo ribossomo, que não é reconhecido pelo antibacteriano, e com isso a bactéria mantém a síntese proteica ou mantém a rota metabólica usando uma nova enzima que não é alvo do antibacteriano. Então ela pode diminuir a permeabilidade, ela pode jogar o antibacteriano para fora com bombas de efluxo, ela pode mudar o alvo, ela pode produzir enzimas que inativam o antibacteriano, como as beta-lactamases, que atacam o anel beta-lactâmico.
Então, todos os fármacos desse grupo aqui, ó, que tem anel beta-lactâmico, ficam inativos, e eu tenho que usar fármacos que não têm o anel beta-lactâmico, como a vanco e a teito. Tá vendo que bactérias têm várias formas? Até agora nós vimos 4, né? Reduz a permeabilidade, gera bombas de efluxo, produz enzimas beta-lactamases, altera o alvo. O último mecanismo de resistência bacteriana que nós vamos ver hoje são os biofilmes bacterianos. Um biofilme bacteriano, gente, ele surge normalmente em pessoas que estão com acessos, que estão com materiais médico-hospitalares inseridos dentro do corpo. É muito comum que um biofilme surja, então, em UTIs, onde as pessoas estão com catéteres, com sondas introduzidas no corpo. Por quê? Na superfície desses materiais, um tipo de bactéria vem e se deposita, e ela gera uma matriz gelatinosa em volta dela. Logo, vem outro tipo de bactéria, que faz a mesma coisa. Outro. Quando você vê, você tem essas bactérias estão protegidas por uma matriz cheia de açúcares e proteínas, e dentro dessa capa, essa membrana, eu tenho várias populações bacterianas diferentes, várias espécies distintas de bactérias. Consigo eliminá-las com antibacterianos? Não, porque o antibacteriano muitas vezes nem atravessa esse gel que elas produzem. Então é como se elas crescessem dentro de uma carapaça. E muitas vezes o antibacteriano nem passa atravessa. Então o biofilme ele fica crescendo na superfície desses materiais. Qual é o grande risco, gente? O dia que esse biofilme sofrer uma ruptura, porque daí vai estar sendo liberado no meu organismo uma bactéria ou múltiplas bactérias diferentes? Múltiplas. Múltiplas. Eu vou ter uma infecção provocada por diferentes tipos de bactérias. E aí vai ser fácil conter essa infecção? De jeito nenhum. Sabe qual é o maior problema do biofilme? É que ele é uma fábrica de superbactérias. Sabe por quê? Porque às vezes aqui dentro eu tenho uma bactéria que tem bomba de efluxo. A outra tem um ribossomo diferente. A outra tem beta-lactamases. Só que como elas estão vivendo aqui dentro em contato íntimo, o que vai acontecer? A que tem beta-lactamases passa essa informação para que tinha bomba de efluxo. A que tinha bomba de efluxo passa essa informação para que tinha ribossomo diferente. O que está acontecendo aqui dentro, gente? Elas estão simultando. Elas estão trocando mecanismos de resistência. Então, por exemplo, uma bactéria que entrou no biofilme tendo apenas bomba de efluxo, lá dentro ela pode herdar de outra bactéria as beta-lactamases, os ribossomos diferentes. Com isso, gente, o que vai acontecer com essa bactéria? Ela entrou como uma bactéria simples no biofilme, com um único mecanismo de resistência. Aqui dentro ela pode adquirir vários e se tornar o quê? Uma superbactéria. Então, os biofilmes bacterianos são sítios propícios para a formação de superbactérias, dificílimas de serem tratadas. Então, só mostrar para vocês as outras classes, ó, que inibem a parede bacteriana, eu tenho apenas daptomicina e polimixina. Como é que elas danificam a membrana da bactéria? Eles formam poros, tá vendo que a daptomicina, ó, ela vai entrando na membrana da bactéria, se agrupa e forma um poro, e a bactéria perde minerais para o meio externo e acaba morrendo. Então, daptomicina e polimixina B são os exemplos de antibacterianos que danificam a membrana. Esses aqui todos a parede, esses aqui a membrana. Agora vamos conhecer os que param a síntese proteica, bacteriostáticos, que se ligam no ribossomo. Gentamicina, amicacina, todas as tetraciclinas, tetraciclina, doxiciclina e tigeciclina, azitromicina, neomicina e claritromicina, linezolida, clindamina, cloranfenicol, espectinomicina. Todos esses se ligam no ribossomo. Se a bactéria produzir um novo ribossomo, gente,
concorda comigo que ela fica resistente a todos esses grupos de antibacterianos? Se ela produzir um ribossomo distinto, nenhum deles vai se ligar nesse ribossomo novo, eles ligavam no antigo. Então, ao produzir um novo ribossomo, a bactéria se torna resistente a todo esse grande grupo de antibacterianos. Vou chamar a atenção para vocês para as tetraciclinas, porque elas têm uma particularidade, elas se acumulam em ossos. Quando eu uso tetraciclinas por muito tempo, eu noto o acúmulo dela nos ossos pelos meus dentes, porque os dentes enchem-se de manchas por conta do acúmulo das tetraciclinas. Muita gente não gosta de usar tetraciclina por isso, por questões estéticas, porque ela se acumula no osso e os dentes ficam cheios de mancha. Quem não pode tomar tetraciclina, gente, porque vai prejudicar o desenvolvimento ósseo? Os idosos. Criança? Crianças. Não podem tomar porque estão em crescimento. O crescimento ósseo vai ficar prejudicado. A azitromicina é um macrolídeo que ganhou muito mercado, tá? Hoje em dia é bastante usado, por quê? A maioria dos antibacterianos a gente tem que usar por 10 a 14 dias. Tratamento longo, difícil, especialmente em crianças. A azitromicina ganhou muito mercado porque ela é o único antibacteriano com indicação para uso curto. A azitromicina se usa de 3 a 5 dias. Por ser usada num período mais curto, ela ganhou bastante mercado. Tá? Então, hoje, muita gente usa a azitromicina por conta disso. A adesão à terapêutica fica mais fácil, você usa ela por poucos dias. 3 a 5 dias. Mães adoram a azitromicina, porque tem que dar para a criança só de 3 a 5 dias. Você dá um comprimido imenso, como são esses daqui, a maioria são cápsulas, né? Uma cápsula imensa dessa por uma criança por 14 dias, são 14 dias de luta. Então, a azitromicina diminui aí esse sofrimento. Mecanismo 4. São os bacteriostáticos que param a duplicação do DNA da bactéria. Os famosos ciprofloxacino e levofloxacino, muito usados em infecção urinária. Sulfametoxazol, trimetroprima, rifampicina, sulfadiazina, dapsona. Eu destaquei a rifampicina e a dapsona porque a rifampicina é o primeiro fármaco que se usa no tratamento da tuberculose. E dapsona é o primeiro fármaco que se usa no tratamento da hanseníase. Ambas são provocadas por micoplasmas. Então, micoplasmas são bactérias antigas que são tratadas por fármacos que param a síntese do DNA do micoplasma. Tanto a dapsona na hanseníase, quanto a rifampicina na tuberculose. No passado, a gente ter um diagnóstico de tuberculose era ter um diagnóstico de morte. Então, a pessoa sabia que ele ia morrer. E morrer jovem. A maioria das pessoas que eram vítimas da tuberculose morriam muito novas. Até no Brasil, nós temos um caso de um poeta nosso, chamado Manuel Bandeira. E a obra dele foi toda impactada, toda a poesia dele foi impactada pelo fato de ter tuberculose, porque ele esperava morrer muito jovem. Ele acabou morrendo com 80 anos. E ele não estava preparado para isso. Porque ele teve diagnóstico de tuberculose muito jovem, então ele esperava morrer cedo. E, na verdade, ele viveu muitos anos, muito atípico na época, né? Como não tínhamos antibacterianos para tratar a tuberculose, não tínhamos rifampicina, isoniazida e pirazinamida. Então, muito da obra dele, muitos poemas dele refletem isso. O fato de ir perdendo os parentes, os amigos, ele não estava preparado para isso. Ele imaginava que ele ia primeiro que todo mundo. E não foi. E na obra dele você vê claramente que a tuberculose era aí ele tem vários poemas, inclusive quando estava doente, quando a doença estava bem grave, ele achando que ia morrer, mas acabou que morreu de velhice, morreu com 80 e tantos anos. Muito incomum. Tuberculose matava ainda na adolescência, adultos jovens, né, não chegavam aos 30 anos. E por fim, os únicos 2 antibacterianos que se transformam em radicais livres e geram estresse oxidativo que mata a bactéria. O metronidazol e a nitrofurantoína. O metronidazol, vocês vão ver que ele também é efetivo contra protozoários. Várias doenças provocadas por protozoários eu também trato com o metronidazol. Ele é pouco efetivo contra bactérias, mas ele é muito efetivo contra protozoários. Já a nitrofurantoína é um fármaco bem conhecido, se chama macrodantina. Já devem ter ouvido falar. Macrodantina é usada para infecção urinária.
o fármaco da macrodantina é a nitrofurantoína. Certinho? Pessoal, temos um probleminha, que é não ter terminado essa aula. Falta a gente... Antibacterianos é a parte mais longa da aula, nós fizemos hoje. E aí tem uma parte rapidinha, que eu só vou apresentar os antifúngicos, antivirais, antiprotozoários e antiomíticos. Mas, assim, se a aula de antibacterianos dura uma aula inteira, essa outra é uma meia horinha, eu faço esses outros. O que eu vou propor para vocês? Como vocês estão atrasados em relação ao noturno, por conta dos feriados, vou postar essa aula de hoje e vou propor para vocês eu postar a aula do noturno, que eu já fiz com eles esses outros. É uma aula de uns 40, 45 minutos, se não me engano. Só mesmo apresentando os antivirais, antifúngicos, antiomíticos e antiprotozoários. Porque daí vocês fazem essa aula, assistem essa aula no final de semana, e na segunda-feira que vem, a gente termina o conteúdo com antineoplásicos, que é o último conteúdo que vocês precisam